Nós vamos hoje continuar aprendendo os princípios por trás dos sacrifícios e hoje vamos ver dois princípios em duas ofertas, né? Dois sacrifícios ali apresentados diante do Senhor. Então, abre a sua Bíblia em Levítico 2, que é a base do nosso estudo. Eu não vou ler o texto inteiro para não ficar muito longo. Depois eu te convido a ler com paciência, com atenção. Mas aqui alguns versículos para nós prestarmos atenção. Então, as ofertas de manjares, né? Para começar, manjar, né? A pessoa que está muito acostumada com a culinária brasileira já acha que é a sobremesa, mas não. No hebraico, a gente está falando da Korban Mincha, que é a oferta de gratidão, a oferta de gratidão e adoração diante do Senhor. E essa é uma oferta que não era feita com sacrifícios de animais. E a gente hoje vai entender o porquê que o Senhor estabeleceu essa especificamente como uma oferta ali diante do Senhor, a oferta de louvor e adoração. Lembra que Deus não gosta de sacrifício, então a oferta que é referida à adoração e louvor, ela vem de fonte da sua criação, porque a gente vê os sacrifícios, né, de origem animal, mas aqui a gente vê de origem vegetal. Então não há derramar de sangue, não há sofrimento, mas há uma oferta aqui dedicada de gratidão e de adoração ao Senhor. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a oferta de gratidão e adoração, Korban Mincha, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Então, já se atenta aqui que tem 3 elementos, né? A flor de farinha, o azeite e o incenso. Leva lá os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Então aqui nós estamos vendo que uma oferta de gratidão e adoração, que era praticamente um pão assado ali, né? A farinha misturada no azeite, apresentada junto com o incenso, aquilo que ficasse ali, que não fosse queimado, o Arão e os seus descendentes, os sacerdotes também, né? Os descendentes não só o que ocuparia o lugar dele como sumo sacerdote, mas os sacerdotes que iriam estar ministrando teriam uma porção, poderiam comer daquela oferta. Se a tua oferta for de manjares cozida, no versículo 5, na assadeira será da flor de farinha sem fermento amassada com azeite. Essa também é uma questão importante aqui, porque as ofertas que eram levadas para os povos pagãos, pelos povos pagãos, na verdade, para os seus deuses, elas acrescentavam fermento e mel. E quando você coloca o fermento e o mel misturado com a farinha e põe lá, né, para assar, isso fazia com que houvesse uma fermentação espontânea ali, rápida. E o fermento, na lei do Senhor, era algo com conotação negativa, porque representa a rebeldia, representa o pecado. Então, uma oferta de adoração não pode ser acompanhada de pecado. Alguém não pode apresentar gratidão e adoração diante do Senhor com mãos impuras. E aquilo era representado também por meio da oferta. Depois nós vamos lá para o versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento,
porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis para oferta ao Senhor. Então, aqui o versículo, né, complementando o que eu falei sobre o mel, também está dentro dessa ordenança de não se ter, né, fermento e mel. E os principais deuses que eram adorados por meio de sacrifícios assim, com farinha, mel, azeite, era Baal e Dagon, os principais abomináveis aos olhos do Senhor, né, que a adoração era algo que, além de imoral, era abominável, né, abominável para nós que agora temos um pouquinho mais de consciência do que os povos daquele tempo, porque aquilo era um costume da época, mas, enfim, por isso que o Senhor, ele ordena que não se tenha fermento e mel. Deles trareis ao Senhor, no versículo 12, por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Então, o mel e o fermento, né, eles faziam parte da produção do povo. A terra que mana leite e mel foi a terra que eles foram habitar. Então, era uma ordenança haver o dízimo, né? A colheita das primícias, a primeira porção de tudo que eles colhiam da terra, que eles tiravam da produção, de tudo que eles faziam, ela era levada diante do Senhor como oferta de dízimo, né? E oferta na festa das primícias. Então, para isso, o Senhor estabeleceu, mas para gratidão, para adoração, para louvor do seu nome, não. Então, por quê? Porque ele não queria que o povo dele fosse comparado com os pagãos na forma de adoração ao seu Deus, porque Deus é santo e não há outro Deus além dele. Então, esse é o princípio. Versículo 13, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. E aí aqui a gente vê, primeiro momento aqui, né, na instrução a respeito das ofertas, que a gente vê um mineral. Então todos os elementos da criação do Senhor, tanto animal como vegetal como mineral, são colocados diante dele para trazer adoração. No momento da oração, eu fui levada, e agora eu entendi por quê, né? Eu fui levada a falar, Senhor, tudo que a gente entrega a Ti é pouco, porque tudo vem da Tua mão, e a gente só devolve. E aqui a gente está vendo que realmente, né, tudo que Ele fez, a gente apenas entrega nas mãos dele como oferta, como uma prova de amor, como o nosso coração ali derramado diante dele, reconhecendo Ele como Criador. E porque temperarás com sal. Um pouquinho depois, na próxima oração, diz: a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. O sal representava a herança perpétua de Deus com os homens. Por isso que ele ordena que se coloque ali. Então, na adoração, na gratidão, o homem ele estava se lembrando da sua aliança perpétua com o Senhor. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes, deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso, é a oferta de manjares. Então, não é a farinha, né? Mas a própria semente ali sendo apresentada. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados do azeite com todo incenso, é oferta queimada ao Senhor. Bom, vamos parar aqui nesse capítulo primeiro para vocês entenderem mais profundamente sobre essa oferta. Primeiro, aqui a gente viu na ministração anterior a respeito do holocausto, né, que é o verbo ligado à palavra no hebraico é subir. Agora, nós vemos pela primeira vez a palavra korban, oferta. Até vocês devem se lembrar, em algumas traduções, que Jesus ele condena o que os fariseus faziam com os jovens, né? Porque eles apresentavam a korban
o dinheiro deles, colocavam como corban no templo, e ao invés de ajudar os seus parentes, os seus pais. Então, essa palavra corban, ela significa oferta, mas ela tem duas raízes. A raiz karov, que significa se aproximar, trazer para perto, e também kerev, que é aquilo que vem do interior. Então, quando você apresenta a oferta, você está levando, né, se colocando próximo do Senhor, mas com algo que vem do teu interior, de dentro do teu coração. E minhá, que a gente viu que é gratidão, é tributo, honraria, dons. Então, o que já o nome representa a respeito dessa oferta diante do Senhor, porque Deus, Ele quer que você apresente ofertas a Ele que venham de dentro do coração, que sejam sinceras e que fazem com que vocês sejam aproximados dEle, né? Que vocês se tornem mais próximos dEle. Porque ninguém consegue levar louvor e adoração a alguém se não for porque conhece os seus atributos, porque reconhece a sua boa mão em seu favor, porque se agrada da presença dele, se agrada daquilo que provém dele. Então, primeiro, nós vimos que nós precisamos ter um coração consagrado e dedicado. E depois de se consagrar e dedicar, o Senhor espera o nosso louvor e adoração, mas de forma sincera, com um coração humilde, com um coração sincero diante dele. E o sacrifício, essa oferta, né, ela era feita no meio do dia. Não era algo assim que era apresentado ou de manhã ou no fim do dia, era no meio do dia. Por quê? Porque é bom, né, para o homem parar o seu trabalho e louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Então, no meio do dia, que seria um horário do almoço, geralmente, hoje em dia, o judeu, ele tornou essa oferta, porque ele não pode ir até o templo, então, na hora do almoço, ele apresenta uma oração, que é chamada de minhá, e eles fazem essa oração de adoração e louvor, porque eles param o que eles estão fazendo. O princípio é, você deixa de se ocupar com coisas que te trariam não somente uma satisfação, né, pessoal, de estar ali exercendo um ofício, mas algo que te daria algum benefício, porque o trabalho, ele geralmente te dá um salário, né? Você é pago por aquilo que você está produzindo, fazendo, então você para aquilo que te daria algum benefício para louvar e exaltar e adorar ao teu Senhor, que é de quem provê, de quem vem, na verdade, né? Todas as bênçãos e toda a prosperidade, até financeira, na nossa vida. Bom, o azeite, por que azeite? Por que o Senhor escolheu a farinha e o azeite? Porque a farinha, ela na vida de um pobre, por exemplo, era tudo que ele tinha para comer. A farinha era um produto barato, né? Até hoje nem tanto, mas a farinha continua sendo um produto que qualquer um pode comprar, e com um punhado de água você consegue fazer um pouco de pão. E o homem pobre, ele, se desse o punhado da farinha, ele estava ganha ao alimento do dia dele. Então, era como se ele estivesse ofertando a própria vida ali diante do Senhor. E o azeite, ele não produz fumaça quando ele é queimado. E a nossa adoração diante do Senhor, ela tem que ser pura, ela tem que ser limpa. E o incenso, ele representa a oração, né? O azeite, além de não produzir fumaça, ele produz a chama límpida. E o incenso, ele representa a oração, porque ele sobe com um aroma agradável diante do Senhor. O Senhor se agrada de ouvir as nossas orações e adorações diante dele. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Sim. A oferta, até anotei aqui algo que um judeu disse, que a oferta de gratidão,
é um memorial da criação, que é justamente você entrega diante dele a sua vida que foi criada por ele e aquilo que é fruto da terra, né? Que é produzido pela terra e que é o Senhor que criou. Então, é um memorial da criação do Senhor. E nesse trecho aqui, que é traduzido como quando alguma pessoa, no hebraico, é Nefesh ki takriv korban mincha ladonai. Nefesh quer dizer alma. É um dos únicos lugares em que o Senhor está dando uma ordem para a pessoa apresentar um sacrifício, um holocausto, algo diante dele, e ele não coloca Adão, que seria homem, ou Ish, ele coloca Nefesh, alma, porque aquela adoração ali, aquela oferta, ela para o Senhor é como se a pessoa estivesse entregando a sua alma. Então não é só a farinha representando a vida do pobre, mas toda a alma que apresenta uma oferta diante do Senhor, ela o Senhor recebe a adoração como se fosse a própria alma da pessoa ali colocada diante dele. E aí a gente tem um paralelo com algo lá em Marcos 12, hoje a gente leu Marcos 12, mas a gente vai ver um episódio um pouquinho depois, no versículo 41. Que tem um pouco do princípio aqui. Não são, porque a gente já aprendeu, né, que princípio não necessariamente precisa ser exercido com os mesmos meios, mas um princípio feito com entendimento, ele é bem recebido diante do Senhor. Então, no capítulo 12, versículo 41, posso ler? Amém? Todo mundo achou? Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante e, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, diante do Senhor, o princípio aqui era o princípio da oferta de manjares, porque ela, com um coração humilde, estava entregando tudo, ela estava dando tudo que tinha, então ela estava dando a própria alma diante do Senhor. O coração dela, a oferta não é a mesma, né? Porque aqui nós estamos falando da nevadá, que é a oferta voluntária, que era uma oferta dada para o templo ser, para a manutenção do templo ser realizada. Mas aquela viúva, ela estava repleta de devoção, Jesus observa isso nela, né? Uma devoção plena, um coração que dá valor na entrega, né, daquilo que está dando ali. Era uma oferta profunda para ela, porque ela estava dando duas moedas que poderia sustentá-la por alguns dias, né? Porque era uma viúva pobre. Viúva naquela época passava muito perrengue, né? Porque elas perdiam o marido, elas perdiam o sustento, não tinha herança para a mulher. Então as viúvas tinham que ser sustentadas por suas famílias. Ela sendo pobre, os familiares dela com certeza estavam preocupados mais em colocar o pão na mesa deles do que em sustentá-la. Então aquilo era muito diante do Senhor, aos olhos do Senhor. Ela estava repleta de devoção, trazendo uma oferta que, além de voluntária, era profunda e era oferecida de toda a alma. Então, o que o Senhor, né, os dois tipos de oferta, tanto a oferta de gratidão, que envolve louvor e adoração, quanto essa oferta voluntária, elas têm o mesmo princípio, que é você entregar de toda a alma, com toda a sua alma. Você praticamente está entregando ali a sua alma diante do Senhor. E é isso do capítulo 2. Agora vamos para o 3. Será que eu tenho tempo para o 3? Não?
Não vai, não, são 9h10 já. Então a gente vai deixar a passagem para depois. Tem um complemento da frase que eu estava falando, da oferta ser um memorial da criação. Eu vou ler. A oferta de gratidão é um memorial da criação do homem por Deus, à sua imagem e semelhança. Então espera-se louvor e adoração, com o sal representando esse pacto com Deus. Então, o que nós vimos até aqui? O holocausto é a sua vida dedicada diante do Senhor. Então, um animal representava isso porque o sangue é derramado ali. Mas na hora de trazer louvor e adoração diante do Senhor, o que vai representar isso diante do altar vão ser elementos vegetais e não animal, e o mineral representando o pacto eterno. Então, quando você faz de todo o seu coração a sua oferta de gratidão ali, de adoração e louvor ao Senhor, ela precisa ser do teu interior, e o Senhor receberá isso como se fosse a sua alma diante dele sendo entregue como oferta. Amém? Semana que vem a gente continua aprendendo mais sobre os princípios, que você vai meditando, pensando se você está entregando a sua vida com consagração, com dedicação, se o seu louvor tem fermento, se a sua vida está totalmente pura, limpa diante do Senhor, se quando você louva, teu coração está ali realmente derramado diante dele, porque diante do Senhor tudo isso importa, não como um ritual, né, como a gente está vendo, mas porque essas ações diante dele, elas representam a nossa postura, né? A gente mostra nas nossas ações a intenção do nosso coração. Então, que você cada vez mais tenha intenção, com compreensão, com entendimento, para que o seu louvor, a sua adoração diante do Senhor sejam sempre recebidos com alegria por Ele. Amém? Que Jesus te abençoe. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja hoje para todos sempre com todos nós. Amém? Amém. Fique em paz. Dê um abraço a quem está perto de você. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Amém.